Olá para todos. Eu gostaria aqui de fazer um vídeo, fazer uma live aqui bem rápida, para falar um pouco sobre a presença de Deus e sobre algo que pode acontecer na vida de qualquer cristão. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre morte na fé. Eu não sei se você já passou por isso ou você está passando por isso. Eu gostaria de comentar através desse vídeo. Mas antes de eu começar a comentar sobre isso, eu queria avisar vocês que eu tenho feito um estudo sobre o inferno todas as quintas-feiras aqui na página. Quem não me conhece ainda, me chamo Thiago, e além dessa página tem um blog chamado Verdade no Espírito. E no blog eu tenho postado estudos, eu tenho postado as coisas que a gente vem aprendendo, a gente vem divulgando gratuitamente na internet. Certo? Então, eu gostaria de falar um vídeo curto, um pouco sobre o que é morte na fé. Amém? Eu não sei se você está passando por isso, mas vamos lá. Eu gostaria de primeiro falar um pouco sobre a presença de Deus. Como cristão, é comum a gente sentir a presença de Deus em diversos níveis. A gente escuta um louvor, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente chora, a gente sente a presença de Deus. Em alguns casos, a gente não sente apenas a presença, mas a gente é contemplado, a gente pode ter visões, a gente pode ter revelações, enfim. Mas todos nós somos seres humanos, todos nós, independente do nível de unção, independente do nível de conhecimento teológico, uma hora a gente vai errar. E quando a gente erra, a gente entra no luto do pecado. Aí a gente entende o que Paulo escreveu: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse é o fator da hora. Ou seja, aquilo que eu quero fazer para Deus, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E por isso que diz: enquanto eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. A igreja hoje prega muito sobre a unção, sobre homens que expulsam demônios, que chutam a capeta de Satanás. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós uma hora vai errar. Os grandes homens da Bíblia, como Moisés, Abraão, a própria Elias, erraram e sentiram, talvez, esse luto do pecado. Porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente peca, a gente fica triste. É natural a gente pecar, porque vem da nossa natureza. Ainda que não queremos, isso acontece. Porque somos pecadores e precisamos do sangue de Cristo todos os dias para nos purificar. Nós precisamos disso. E quando a gente peca, o que acontece? E muitas vezes a gente vai se afastando de Deus. Só que o problema é que muitas vezes nós não sentimos a presença do Espírito Santo. Ou queremos sentir a presença do Espírito Santo e ali ele não está. E a gente pode entrar em algo que é conhecido como morte na fé. Vamos pegar aquela passagem do profeta Elias. Assim que ele fez aquele ato, enfrentando os profetas de Baal, ele se escondeu numa caverna
e pediu a morte. Provavelmente ali ele sofreu o que a gente chama de morte na fé. Eu não sei se você já passou por isso ou está passando. Mas, meu irmão, eu vou explicar para você como você sair disso, se você estiver sentindo isso. Então, mas voltando aqui ao assunto. A pessoa tem a necessidade de sentir a presença de Deus. E quando nós não sentimos a presença de Deus, nós ficamos fracos. Eu não sei como é que a sua educação cristã, mas a minha educação cristã é a educação pentecostal. Nós nascemos para ter comunhão com Deus e ter experiências espirituais. E quando elas não vêm, e ainda que nem vem, a gente nem sinta o Espírito, nós ficamos tristes. Só que em alguns casos acontece o seguinte: nós pensamos que até o Espírito, a gente não sentir a presença do Espírito, é algo como se fosse assim exclusivo da vontade de Deus. A pessoa, quando está morta na fé, ela não acredita que Deus vai fazer mais nada por ela. Às vezes ela tem uma enfermidade, às vezes ela tem um problema. O problema pode ser o problema mais simples do mundo, mas ela acredita que Deus não quer curar ela. Então, a pessoa, se ela não tomar cuidado, pode até gerar uma síndrome do pânico. Por quê? Porque ela sabe que Deus pode curar ela ou resolver o problema dela, mas na cabeça dela ela vê o quê? Deus não quer. E tem muitas pessoas que passam por isso. O meu caso foi em 2013. Por uma coisa simples, e eu comecei a ficar desesperado. Eu fui até naquela igreja do Valdemiro Santiago. Fui 2 vezes, o Valdemiro Santiago até botou uma mão na minha cabeça. Até quando eu vi ele, eu olhei assim, eu falei, caramba, porque uma coisa é você ver ele na televisão e outra coisa é você ver pessoalmente. E não aconteceu nada. Mas eu pensava o seguinte: pô, se a pessoa, se esse cara ficar botando mão nas pessoas, ele vai me tocar, eu também vou sentir. Então a morte na fé é isso. Você entra no desespero. Talvez você está aí, está preocupado por não estar sentindo a presença de Deus. E às vezes pensa que você não vai crescer na comunhão ou algo do tipo. Mas, meu irmão, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando estamos fracos, aí que se tornamos fortes. Por quê? Esse é um tempo difícil. Talvez você está passando esse tempo aí de não sentir a presença do Espírito Santo. Talvez é um teste de Deus para testar a sua comunhão com Ele. Por que Deus ele pediu para Abraão sacrificar o filho dele? Porque Abraão ele tinha um problema. A mulher dele não podia ter filhos. E ele começou a buscar a Deus para que Deus pudesse curar a esposa dele e ele ter filhos. E Deus realizou o sonho dele. Enquanto ele estava buscando a Deus, ele tinha muito tempo para Deus. Mas chegou uma hora que o filho dele nasceu e o tempo que ele dava para Deus ele diminuiu para tomar conta do filho dele. Então Deus ele fez um teste para ver se Abraão amava mais o filho dele, mais a ele, do que o filho dele. E o resultado nós sabemos. Talvez hoje nós não sentimos a presença de Deus como antes, até nos preocupamos nisso, mas talvez isso seja um teste de Deus para provar se nós amamos Ele de verdade. Meu irmão, minha irmã, Deus ele sempre quis se tornar presente na nossa vida. Isso é fato. Amém? Então, às vezes nós não sentimos a presença de Deus, ou às vezes entramos nesse estado da morte na fé. Nós não temos fé de nada. Achamos que tudo que nós faremos para Deus, por exemplo, uma oração não vai ter resultado, ou pedir uma cura ele não vai curar, não porque ele não tem poder, mas porque ele não quer. Talvez, entendeu? E como a gente resolve isso?
prova é prova. Às vezes isso é uma prova de Deus. Mas como é que encerra a morte na fé? Eu vou responder agora e vou dar o meu exemplo. Quando eu estava com morte na fé, outro que ele apareceu na filmagem. Quando eu estava com a morte na fé, eu não acreditava que Deus podia fazer nada. Aliás, na minha vida, eu sei que Deus pode fazer, curar. Deus criou os céus e a terra, mas eu acreditava que Deus não podia fazer nada na minha vida. Por exemplo, eu tinha um problema, eu tinha aquela coisa, eu não vou orar porque Deus não vai fazer, porque Ele não quer fazer. Amém? E como aconteceu isso? Uma vez, o meu pai, na igreja dele, ele ia no monte. E ele sempre me contava o seguinte: ele falava assim, Tiago, tem um monte que eu vou, que quando a gente ora, de vez em quando, os gravetos acendem. E aí parece que tá pegando fogo e a gente vê a glória lá. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo. Pô, se eu ver isso, talvez a minha fé vai voltar. Talvez vai voltar porque eu vou ver a glória ali de Deus. Não a glória assim, a poder ali naquele lugar. E aí, eu lembro até hoje, eu liguei pra minha avó e o meu pai quase ia sair pro monte, se for de noite. E eu pedi meu pai para ir com ele. Eu falei, pai, eu posso ir no monte com o senhor? E eu fui para quê? Na esperança de ver os gravetos acesos. Porque naquela época eu estava sofrendo com morte na fé. E eu fui lá. Eu lembro até hoje, tomei café, o pastor me recebeu na casa dele. O pastor que é nosso amigo até hoje. E eu fui. E eu pensando, eu quero ver o graveto hoje. Se eu ver o graveto acender, eu tenho certeza que a minha fé vai voltar. Eu fui muitas vezes no Valdemiro, eu fui muitas vezes em um monte de lugar para tentar ver alguma coisa para reanimar a minha fé. E tipo, eu tava chato. Toda hora eu ficava procurando no Google doença. Eu tava com medo de qualquer coisa. Então se tivesse uma dorzinha, eu já procurava no Google se era, aí o Google fala que é câncer, que não sei o que. E aquele desespero tomou conta de mim. Porque quando a gente não morre na fé, a gente sabe o que Deus vai fazer. Mas tem uma coisa na mente que acha que Deus não quer fazer na nossa vida. Mas continuando, aí eu pensei assim, se eu for lá ver aqueles gravetos acender, a minha fé vai voltar. E eu fui. Foi no monte lá no Rio da Prata, aqui no Rio de Janeiro. Um monte longe, andamos pra caramba numa trilha lá, de noite. A gente foi conversando, eu lembro até hoje. Aí fui eu, o meu pai, o pastor e o moço que tinha se convertido. Ele fazia parte do candomblé, você mexia com essas coisas. E ele se converteu ao evangelho e estava começando a caminhar conosco. Ele até me chamou para ir para a igreja na época, vem pra cá e tal. Ele tinha vindo da Bahia. E a gente foi. E eu na esperança, se eu ver aqueles gravetos acender, a minha vai voltar. E eu vou te falar, meu irmão. Eu não vi graveto nenhum naquele dia. Mas eu vi uma coisa que reanimou a minha fé. Eu fui lá para ver o graveto pegando fogo. Porque entendi que aquilo ali ia trazer a minha fé de volta. Mas no momento que eu fui ali, eu fui olhar assim e eu vi um anjo. Ele saiu de um local, andou com aquele manto branco e ficou atrás da árvore, observando a gente. Então eu fui lá para ver o graveto pegando fogo, para voltar a minha fé. Mas Deus naquele dia me mostrou algo muito maior. Quando eu vi o anjo, meu irmão, ali, claro que eu não estou aqui exaltando o anjo, eu não tenho essa coisa de, que pentecostal, assim, meio radical, fala, o anjo. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu fui lá para ver o graveto. E quando eu olhei, assim, sem querer, assim, foi olhar assim, eu vi, Deus me permitiu ver o anjo
Ele estava no local, ele foi andando e ficou atrás da árvore observando a nossa adoração. Foi algo enviado de Deus. Quando eu vi aquilo ali, eu comecei a gritar, eu comecei a ter uma emoção muito forte. Tipo, agradecer a Deus. Ele tá ali. Então, o que acontece? Abre aí pra ele, mãe. Então, o que acontece? Eu fui lá para ver o graveto, Deus me mostrou algo muito maior. E eu vi aquele anjo com aquela roupa branca e ficou atrás da árvore. Aí meu pai viu lá a emoção que eu tava. Imagina, você tava lá. Eu tava meses assim. E quando eu vi aquilo ali, meu coração se encheu de alegria, eu quis extravasar mesmo. Só que não parou por ali. Eu vi mais duas coisas naquele dia. Eu vi aquele mesmo anjo que estava ali. Então o pastor começou a orar. E do nada, o anjo que estava atrás da árvore, ele disparou uma luz meio laranja, no meio do escuro, uma luz muito forte, meio laranja. Ela veio assim, ó. Quando pegou na cabeça desse irmão que veio da Bahia, ele caiu endemoniado. Eu até escrevi, ele um susto. Aí eu até conversando com ele, ele falou que viu essa luz, só eu que vi. E depois eu olhei pro céu e eu vi. Eu não sei se era uma carruagem celestial, algo de fogo. Acho que é o anjo voltando pro céu. E como é que eu aprendi? Como é que a gente se cura da morte na fé? Com uma experiência divina, com uma experiência com o Espírito Santo, com uma experiência com Deus. Hoje a igreja prega muito em dízimo, prega muito em oferta, prega muito em arca da aliança, que Jesus não mandou fazer sobre isso, mas tudo bem. Mas não prega algo que é muito importante. A gente precisa ter intimidade com Deus. Essa intimidade que eu digo não é apenas a gente reservar 1 hora ou 30 minutos ou um dia de culto. Mas estou falando de experiências espirituais. Eu digo Deus falando. Eu falei no estudo do inferno na semana passada, ou foi na outra aula anterior. Jesus ele fala uma coisa interessante. Ele fala que virá o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos ensinar todas as coisas que nós precisamos saber. E ele vai nos lembrar de Jesus Cristo. Das coisas que Jesus Cristo falou. O próprio Jesus falou sobre isso. Mas hoje a gente não vê as pessoas falando disso. A igreja hoje está preocupada com dízimo, com oferta, com campanha. Mas a nossa vida deve ser pautada em quê? Da busca pelo Espírito Santo. Quando eu digo busca pelo Espírito Santo, eu não digo a gente buscar, só buscar. É a gente buscar e receber dele. Porque tem boca e ele fala. Ele quer ser o nosso amigo. É por isso que às vezes assim, a gente sente falta da presença dele. Mas quando nós desapontamos ele, nós fazemos coisas que desagradam o coração dele, ele se afasta, porque ele não tem acordo com o pecado. E todos nós somos pecadores, é porque eu falei aqui, 1 hora a gente vai pecar, 1 hora a gente vai errar, a gente não é super-homem. E ele vai se afastar. Mas eu tenho certeza que enquanto ele estiver, ele está sempre do nosso lado, mas quando ele não estiver assim presente, que isso não se transforme numa morte na fé, porque tudo é momentâneo. Talvez não sentimos a presença dele hoje, mas vamos sentir amanhã. Amém? É isso que eu quero dizer, eu quis dizer aqui nessa live rápida, um pouco sobre morte na fé. Se você estiver passando por isso, eu vou dizer, meu irmão, você precisa ter uma experiência com Deus. É apenas uma experiência com Deus que ela vai te livrar disso. Tiago, se eu tô com morte na fé, então o que eu faço?
Se talvez eu acredito que que as minhas orações talvez não tenham efeito. Bem, no meu caso, eu vi pelo monte que tinha algo ali diferente e eu quis ir. Se talvez você não tenha onde você está algo assim, ou um ministério que tem alguma coisa assim, mais fortes, meu irmão, peça a Deus. Peça a Deus o seguinte: Jesus, eu quero te ver. Eu quero ter uma experiência contigo. Nós vivemos para ter experiências espirituais com Deus. Se você estiver passando pela morte na fé, meu irmão, o jeito é esse. Foi assim quando eu vi aquele anjo lá. Eu não só vi o anjo, eu vi o anjo, eu vi ele disparar algo no irmão. Certo? E talvez eu vi ele embora. Eu não sei se aquilo ali, a terceira visão, eu não tenho muita certeza. Se foi realmente uma visão, mas a primeira e a segunda foi nítida. Então, é apenas a experiência com Deus. Eu não digo a experiência de sentir só o Espírito, mas de você ver, de você... Eu não sei explicar aqui. O meu irmão, uma vez, ele estava aqui em casa e ele falou assim: Espírito Santo, eu gostaria bem de ver o Senhor. E ele me disse que, assim, ele falou, assim, mandou o verde para colher maduro. E ele disse que na mesma hora, não demorou um pouquinho, ele viu o Espírito Santo com os braços abertos. E meu irmão falou: Tiago, o olhar dele é cheio de ternura. Às vezes a gente precisa ser assim, ousado como meu irmão foi. Porque é como diz aquela música do Davi Sasser: o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Deus sempre nos surpreende e Ele sempre vai nos surpreender. Então, meus irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre a morte na fé. Amém? Agora, entenda, todos nós nascemos para adorar a Deus, para conhecer a Deus e para ter experiências com Deus. E para finalizar esse vídeo, as maiores experiências com Deus na sua vida não vão acontecer num púlpito, em cima de um púlpito ou num templo. As maiores experiências com Deus que você vai ter na sua vida é você com Ele. Talvez no seu quarto, talvez num ambiente que só tenha você e Ele. Então, amanhã nós vamos continuar o estudo sobre o inferno aqui na página. Então, obrigado a todos que assistiram até aqui. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado e até amanhã.